Pois é, craque da publicidade, um baiano retado. Da comunicação. Conhece tudo de marketing, conhece a terra, conhece... Né? Tem um grupo de empresários que ele reúne aí que faz um sucesso danado. Né? O nome é positivo, é bom negócio. Né? Não, e agora é da ideia aos aromas, né? Ele pega o visual, a visão, a audição e agora tá tomando conta do aroma. Então, hoje a gente já teve o paladar, que foi a Delmazinha, agora a gente vai falar sobre também aroma. Né? Seja bem-vindo. É uma satisfação a gente receber aqui no Multialgos, Roberto, o nosso amigo querido, esse baiano retado, Renato Torinho. Rapaz, satisfação enorme estar com vocês dois aqui. Marcelo e Muniz, a gente teve uma aproximação de curto espaço de tempo, né? Mas a gente teve um diálogo muito bom. E Marcelo eu conheço há muito tempo. Né? Aí, pela caminhada, foi um prazer enorme, Marcelo. Que bacana, a gente sabe. Vamos falar de muita coisa bacana, muita coisa legal que ele conhece. Conselheiro do CUNAR, isso é importante, né? Depois ele vai falar um pouquinho sobre Presidente isso. da ABAP Bahia. Isso. Lá desde a fundação, aí, aquela articulação, quando começa toda essa estrutura, né? Renatinho é um craque. Vamos lá, vamos falar de sua vida logo. A gente começa perguntando lá de... Nasci em Salvador. Lá de trás. Salvador? Salvador. Aonde? Que bairro? Nasci na Vitória. Na Vitória? É. Ali no Largo da Vitória. No Largo da Vitória. É. E tenho hoje 66, né? E esse histórico aí de vida, assim, estudei no Vieira durante 12 anos e meu último ano eu tinha uma loucura para estudar no Sofia Costa Pinto. E acabei o terceiro ano. Não me diga que era para namorar. Porque era uma fascinação para aquela farda. Né? Você só tinha homem, ali, pô. Né? Você passava ali e via as meninas bonitas. Pois é. E aí eu disse, eu tinha fascinação para estudar no Sofia. E no meu terceiro ano foi no Sofia, Costa Pinto. E acabei passando vestibular na Universidade Federal em Economia. Então você só estudou no Vieira o tempo todo? O tempo todo. Desde 12 anos. Vieirinha? 13 anos. 13 anos. Nossa, que legal. Então, porque a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Turma do Vieira Série B. Eu fui B a vida toda. Né? Os colegas foram mesmos. E aí tem muita gente boa, Guga Valente, Ézio Novaes Dias, que é médico famoso de mastologista, enfim, tinha uma turma bem... A turma do Marista aqui primeiro, agora a turma do Nós Eu sou do 2 de julho. Nós tínhamos amizade, era um negócio interessante, porque nós tínhamos amizade com o grupo do Marista também, mas na hora dos esportes, meu amigo... Rivalidade. A rivalidade era grande. Mas aí, Renatinho, você escolhe... Como é que você escolhe a faculdade? Né? Você ali no ensino médio, antes de ir no Vieira e Sofia, você já tinha ideia do que você queria, do que você ia? Na realidade, naquela época você ia muito pelo que estava em ascensão, né? Então você tinha administração, economia, eram os dois assim, focos maiores e, inclusive, a concorrência era muito grande, né, dentro dessas duas áreas. Né? A gente não tinha, assim, medicina sempre teve uma conotação muito boa, mas naquela época não era assim. Então, assim, a área 3 era realmente a área que era mais evidenciada no momento. E eu, entre administração e economia, fui por uma que tinha uma especialidade maior, um foco maior, porque a administração é muito ampla, né? Uhum. E aí eu fui para dentro do... Mas confesso a vocês que eu, durante o período que exerci, somente quando fui do Banco Econômico do Citibank. Depois. Banco Econômico eu fui indicado por nosso parente Paulo Sérgio Torinho, que eu queria aquela área de mercado financeiro. Eu fui para a mesa de operações do banco como estagiário. Depois fui como operador, chefe de mesa e superintendente. Aí na superintendência eu fui para a região sul da Bahia, superintendente de captação de crédito ali.
Né? Montamos, naquela época tinha muito dinheiro rolando ali naquela região, porque o preço do cacau estava lá em cima, e a gente montou uma mesa de operações na agência de Itabuna. Nós tínhamos 4 operadores na mesa de operações de Itabuna. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Tinha carro velho na cidade, as concessionárias ganhavam o prêmio todo, enfim. E aí, depois disso, eu fui ser superintendente da região Nordeste, Norte-Nordeste. Coordenei desde Aracaju até Fortaleza, até o Ceará. Desde Sergipe até o Ceará. Todas as operações do banco na área de captação e crédito. E ficava sediado em Recife. Morei 4 anos lá. Que ano, mais ou menos isso? 87. Quer dizer, então você tem uma atuação na área financeira consistente, relevante. E a gente fazia também o mercado interbancário no final do dia. Não era só a operação das agências, a gente fazia o interbancário também. Né? E eu passei algum tempo no Rio de Janeiro aprendendo também essa questão do interbancário. O banco tem que zerar a posição todo dia. Né? Sim. Então, se tiver mais dinheiro, você tem que emprestar aos outros bancos. Se você não tiver faltando, você tem que buscar. Então, 4 horas da tarde, o banco tem que zerar a posição. E essa era a operação que a gente fazia. E era muito interessante que a gente acabava brigando com os caras, brigando entre aspas, né? Você xinga ali, xinga daqui, depois ia para um bar, na frente. Tava tudo certo. É igual jogador de futebol. É só lá nas 4 linhas. Só para pegar uma lacuna, seu pai e sua mãe, você se inspirou nessa sua vida profissional com... Não, meu pai era representante de material de construção. A Bahia tinha 2 representantes de material de construção que tinham todo o conjunto de produtos para você fazer um prédio, por exemplo. Então, meu pai tinha porta, cerâmica, todo complexo. Só não tinha tijolo, cimento, essa coisa. O resto, todo de acabamento, ele tinha. E tinha um concorrente dele que era Fernando Habib. E os dois ficavam disputando as construtoras nesse período. Eu tenho 6 irmãos, então o velho realmente trabalhou muito para poder... Eu fico imaginando hoje como é que seria criar 6 filhos nas melhores escolas e etc, etc. Então, meu pai realmente é uma referência para mim. Enorme, vitorioso. E assim, um ensinamento que ele deixou para você? A ética. Isso aí, ele não abria mão e eu não abro mão. E já tive algumas possibilidades de entrar na política e não entrei por conta disso. Então, essa questão para mim é fundamental, entendeu? Ele não poderia viver no mundo de hoje, meu pai. Porque tudo dele era tudo certinho, tudo... Então, assim, eu tenho essa questão dele, para mim, sine qua non. Uma base. E sua mãe? Uma base fundamental. E minha mãe sempre foi da voluntárias sociais e ela ensinou a empregada doméstica. Minha mãe ensinou arte culinária a empregada doméstica uns 40 anos, nas igrejas. Então, ela ia para as igrejas, foi Chame-Chame, Vitória, depois lá, ela foi presidente do Instituto Feminino da Bahia. Foi ela que transformou aquilo ali no museu e transformou também numa casa de eventos, né? E lá também ela dava o curso de arte culinária. Então, assim, durante sem nada, nunca teve remuneração nenhuma. Minha mãe voluntária sempre... Mesmo, voluntária. Uma pessoa que fazia isso por preocupação social. Exatamente. A vida inteira foi Aí isso. você tem 6 irmãos? Tenho 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Todos os homens cozinham, as mulheres não. Essa foi boa. Então, assim, e cozinham bem, viu? Assim, minha mãe, Todo mundo minha mãe na Bahia saíram? O Rodolfo foi da Rede Bahia, depois foi para o grupo de João Carlos Paz Mendonça, foi diretor lá, superintendente durante 10 anos, eu acho. Foi daqui da Rede Bahia, superintendente da Rede Bahia também durante outros 10. E aí o Rodolfo hoje tirou um ano sabático e já tem alguns anos aí sabático. Acho que ele... Vitorino, meu irmão, o mais velho, também teve uma empresa de ar-condicionado, enfim. As 2 meninas foram do Gurilândia há muito tempo, coordenadoras, porque são pedagogas. Assim, E
A escola foi fundada por uma irmã de minha mãe, a Urilândia, depois veio para Vera, que era, quando ela foi para São Paulo, ficou com Vera, que é também minha prima. Enfim, e a Linho também foi da Rede Bahia, foi da Braskem e tal. Então, Só assim, craque, só ficou- gente boa ficou demais. aí a gente tem uma família muito unida, muito participativa, integrada. Então, graças a Deus, nesse ponto que é fundamental para mim, você ter uma família que lhe dê uma... Que agregue, né? Que agregue, que dê suporte. dê suporte. E aí, vamos voltar. Aí você foi lá, financeiro. Aí tem uma passagem no Citibank. Aí quando- fui convidado pelo Citibank, porque quando eu fui para Recife, tinha um diretor deles que era baiano, do Citi. E eu ganhava todas as taxas para ele. Por quê? Porque o banco tinha uma rede de 200 e poucas agências que a gente podia... tinha uma flexibilidade muito maior de taxa, né? E o Citibank não tinha, era uma empresa completamente... Era um grupo, um banco completamente engessado. E a gente, então... eu ia para frente com ele, com as grandes operações, principalmente em Pernambuco. A gente ganhava quase todas. E aí, uma vez o Clóvis Maciel, que era daqui, do Citibank daqui, foi muitos anos, meu amigo pessoal, ele chegou, eu nem conhecia ele ainda, aí ele chegou pro cara lá de Recife, como é que a gente faz para ganhar a operação? Aí ele fez, só tirar o Renato daqui do Banco Econômico. Aí ele me chama um dia de sábado para eu vir para Salvador, para encontrar na casa dele, e me fez um convite para eu vir para o Citi, irrecusável. Aí eu vim para o Citibank aqui, fiquei durante 3 ou 4 anos, 3 anos e meio mais ou menos, e depois fui convidado pela Soares para ser o financeiro lá, na Kiel, que era do Grupo Soares. Aqui, né? E aí eu fui, levei um ano, depois fui convidado para essa agência de propaganda, que era a PJ, que precisava de um financeiro, fui pela área financeira. Eu entrei na publicidade pela área financeira. Entrei. Pela área financeira. Exatamente. É a porta de entrada. E depois a gente começou a ter uma relação muito grande com Brasília. E em um determinado momento, eu disse a Paulo, está precisando de alguém em Brasília mais forte, que tenha uma abrangência maior de conhecimento. Aí ele fez você. Você deu a ideia, agora carrega. Aí eu fui para Brasília, com o seu diretor executivo. Os grandes empreendedores fazem isso, né? Você leva uma ideia, o cara diz, é boa. Você. E a gente tinha conta da Embratur, ganhamos Infraero e Ministério do Turismo. Né? E aí eu passei 8 anos lá, tocando essas 3 contas. Foi aí que eu entrei no turismo, que era a minha cachaça. Depois a gente vai conversar sobre isso, que eu acho que é um ponto bem interessante para a gente se Mas debater. quando você faz essa saída do financeiro, né, dentro da própria agência, aí você vai ser o contato? Eu fui primeiro atendimento. Aí no final, como a gente tinha uma estrutura pequena em Brasília, a gente acaba participando de criação, assim, de planejamento, de tudo, né? A gente se acaba se envolvendo. sendo um nexialista, que foi aquele artigo que eu fiz e que você acabou publicando. Então, acabei sendo nexialista dentro da própria agência, que aí abrangia todos os centros de custo da própria operação. E dessas operações, desse segmento de operação dentro da agência, qual é que você se identificou mais? Você se identifica? O atendimento sempre foi para mim um lado muito interessante, porque eu tenho, graças a Deus, me relaciono muito bem assim, com o meio social. Então, esse foi a minha primeira cachaça. Mas quando você se envolve um pouco em criação, você começa a tentar dar alguns pitacos e aí vai a emoção, vai tomando conta. Né? Exatamente. E aí, a gente fez um trabalho belíssimo lá na Embratur naquela época. Fizemos um filme com Daniela Mercury, falando o Brasil todo. Se vocês tiverem a oportunidade, até entre aí, coloca Embratur, Daniela, Embratur, Fagner. O de Fagner é lindíssimo, fala sobre todas as... Me lembro desse. Me lembro. Então, nós fizemos, até hoje, Caio Carvalho fala que... Caio Luiz de Carvalho, que era o presidente da Embratur, fala, e Carlos Melles também, que era o Ministério do Turismo, eles falam que foi a época que a Embratur mais, vamos dizer assim, fez ações de marketing
é empolgante e emocionante do governo Você está brasileiro. falando isso, eu me lembrei da música Bye Bye Brasil, né? Que faz esse percorre pontos do país, né? Que vai cantando. Esse de Fagner é lindíssimo. Fala que sobre tudo do Brasil, música, arte, cultura, gastronomia. É lindo o filme. Lindo, lindo, lindo. Você acha que o turismo, para ele ser bem sucedido, ele tem que ter uma boa relação com Marcelo, você marketing, pegou um ponto com assim, infraestrutura? que para mim, é a única saída que a gente tem mais fácil, economicamente falando. Falo de Bahia nesse momento, mas o Brasil, como um todo, eu vou expandindo. Infelizmente, os setores governamentais não dão o devido valor ao turismo. O turismo é geração de emprego, renda e desenvolvimento rápido. E a gente vê isso em qualquer situação. Se você falar de Prado Forte há 20 anos atrás, nós estamos falando de Prado Forte que nem calçada era, né? Sim. Quando veio a infraestrutura, automaticamente o empresariado vem junto e se tornou aquela potência de destino, não só turístico, como destino do próprio baiano. Isso eu falo no Brasil inteiro. Eu conheço o Brasil inteiro porque a Embratur patrocinava muitos eventos no Brasil inteiro. E nós íamos lá conversar sobre a contrapartida e participando dos eventos. O Brasil tem coisas lindíssimas que o brasileiro não conhece, mas muito linda, muito linda. Eu cheguei uma vez em Natal, aí o secretário de Natal me disse assim, vou te levar ali num lugar que se chama Maracajaú. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ninguém ouviu falar. Um baiano, uma praia linda, o baiano botou um restaurante de lagosta na brasa e tem umas lanchas. Ele leva para o flutuador a 10 minutos da costa. Flutuador, banco de areia. Você passa o dia lá, comendo camarão, lagosta, etc, etc. Curtindo, tomando banho de mar, ele dá mergulho e tal. Você vai tomando uma aula sobre corais, para você não mexer nos corais, etc. A água, não tem lugar nenhum no mundo. Você vê o sinal do seu pé. Você vê os peixes vindo buscar comida na sua mão. Nunca eu ouvi alguém dizer, eu conheço Maracaju. Eu não conheço Maracaju. Pois é. E a 50 km de Natal. Rapaz, se o brasileiro... porque é o que eu digo, o governo brasileiro não incentiva o turismo interno. E é caro, né? O turismo interno. Pois, porque não caro, tem né? movimento. O cara quer tirar num dia o que vai passar a semana. Isso. Se tivesse um movimento maior, um fluxo de turista maior, não só nacional como internacional, a gente não precisaria estar cobrando, os empresários não precisariam estar cobrando. Né? Eles teriam um volume... Se ele tivesse uma garantia de fluxo ao longo do ano, né? A mesma coisa eu falo da Baía de Todos os Santos. Eu não entendo. É um dos lugares mais lindos do mundo. Ou vocês têm dúvida disso? Nenhuma. Aí você vai no Lago de Como, não sei se vocês já foram, ficar uma hora de Milão, que tem a mesma disposição, só que é um lago, mas é azul. Tem a mesma disposição da Baía de Todos os Santos. 31 cidades, cada uma mais linda que a outra, onde os barcos de meia hora param nelas e vão fazendo o turismo. Desce 200, sobe 200. Desce 200, sobe 200. O tempo inteiro. É a coisa mais linda do mundo. Só que a água fria, ninguém toma banho. Aqui a gente tem água quente. Como é que a gente não consegue que os governos... renovada, né? Água quente e renovada. Renovava. Como é que a gente não consegue que os governos atentem para essas, vamos dizer assim, virtudes que a gente tem de divulgar esse turismo, não só baiano. Né? E vamos falar Bahia só de Baía do Santo? Não. Você tem aí. Não, o universo. Pois é. Aí você vai para Trancoso, você pega uma estrada miserável. Trancoso hoje Meu Deus, você sair de Arraial para Trancoso? Porra, é um negócio inacreditável. Então, assim, eu já ouvi de vários políticos que turismo não dá voto. Isso, para mim, é a maior miopia que existe. Miopia. Porque o turismo não dá voto, mas emprega. E se você emprega... Gera riqueza. Rapaz, gera renda. É inacreditável. Eu me lembro que na época que a gente atendia em Embratur, eu ia para dentro do Congresso Nacional, eu e Caio Luiz de Carvalho, que era o presidente da Embratur, conversar com os deputados para botar verba de publicidade, porque turismo é marketing e infraestrutura. Você divulga, todo mundo faz turismo através de uma divulgação, seja ela qual for, até de... Você se encanta, né? Se Você vê na encanta, televisão, pois você vê no se jornal, encanta, você vê...
Pois né? No rádio, uma publicidade bem feita E nossa verba era menor do que a de Cancún. Para a gente divulgar o turismo interno e externo. Acredita. Não, Então, assim, não dá para entender como é que essas coisas acontecem no país. Você pega o orçamento de turismo, e sem crítica, porque está aí há vários governos, há Não, muitos anos. não estou falando de um governo, não, estou falando de você todos. Você pega o orçamento de turismo do governo do estado da Bahia, é 0 ponto. Pois é. E da prefeitura a mesma coisa. Eu não culpo nem o secretário de turismo por isso. Muito pelo contrário. Não, Se não adianta, histórico. não adianta. Se isso não mudar, isso é no Brasil, você tem toda razão. Não tem histórico de, na cabeça dos governos, estar incentivando o turismo. E Como hoje, gerador e não é emprego e renda. barrismo, não é barrismo. Se você, a gente que viaja, acha lugares lindíssimos, mas no Brasil, no mínimo, tem semelhante. No mínimo, tem semelhante. E a gente não divulga. Né? Então, assim, não dá para entender como é que o turismo no Brasil é tratado com tanto desdém, né? Sem nenhum planejamento, não existe. Você vê o seguinte, na hora que o cara vai para uma campanha política, você faz planejamento de turismo. Ninguém apresenta planejamento de turismo. Turismo tinha que ser tão especial quanto saúde, educação, segurança. Tinha que estar no mesmo rol, tinha que ser o quarto. Sim. Dentro do conceito de planejamento antes. O que é que vamos fazer? O que é que vamos apresentar? Aí tem uma coisa interessante que a gente não sabe se foi, que governo foi. Salvador perdeu os hotéis. Né? Os maiores hotéis de Salvador, os 5 estrelas, foram para o espaço. Mas por quê? O turista de Salvador, ele vinha para passar a manhã na praia com serviço e depois ele ia para os pontos turísticos. Não tem mais isso. Não tem serviço na praia. É a única praia do Nordeste que não tem serviço. A gente acabou as barracas de praia. Pois é. Acabamos. Que era, para além disso, era uma cultura nossa, né? A gente via a praia por meio das barracas. As barracas eram pontos gastronômicos, porque você tinha cozinha maravilhosa para as barracas. Encontro da juventude, pontos de encontro da juventude, né? Você criava a cultura da praia. Né? Tinha esporte, quantidade de emprego que você gera, porque você não fala só da barraca, você fala em quem está atendendo, quantas de ações você bota. Você vai em Fortaleza, primeiro que a cozinha é industrial. A cozinha da Praia do Futuro, de todas as barracas, é industrial. Você pode chegar em qualquer uma delas e vai ver. E não é só lá não. Maceió também é a mesma coisa. Você vai em Sergipe hoje, até Sergipe hoje tem as praias com cozinha industrial. E aí você vê quanta gente circulando empregada, servindo os clientes. Né? Você tem piscina, você tem barraca de praia em Fortaleza que tem piscina. Piscina. Várias, não é só uma não. Então, assim, aí diz assim, por que o turismo de Fortaleza está crescendo? Porque tem o que fazer. Quando você está indo turista para aqui, eu juro por Deus, eu vejo uma disposição enorme dos secretários tentando fazer alguma coisa. O problema é dinheiro, não tem dentro das pastas dinheiro para se fazer o que tem que ser feito. Não tem. Né? Pessoas que têm uma disposição enorme aí, tentando fazer alguma coisa. E aí a gente vê exemplos no Brasil e exemplos que estão aqui. Você chega no Caribe mexicano, no Caribe americano, você tem lá o atracador, o pier de concreto, 3 quilômetros dentro da água, que separa 4 transatlânticos. Desce 15 mil pessoas numa ilha daquela ali. E aí você tem lá toda uma infraestrutura. Você olha um turismo europeu, o que chega de turismo lá na França, na Itália, na Espanha, é uma indústria de geração de emprego e renda. E aí, geração de emprego e renda. Quem tem essa visão de mundo e vê o que se usa de exploração para geração de emprego e renda no Brasil, fica estarrecido. Agora mesmo tem esse debate, né? Se está privatizando ou não as praias.
O debate não é nem esse. A questão A é questão é de infraestrutura nesse lugar. chegar e colocar à disposição do município e do Estado para que eles possam fazer projetos de geração de emprego. Perfeito. Né? É isso aí. a pessoa E diz ocupação assim, inteligente, racional, pode, não racional, pode, isso aqui é possível fazer, isso não é. Aí você vê uma Aí discussão ideológica, Ideológica. isso vira uma discussão ideológica, quem é a favor de A ou de B, adota a tese e tal. Quem é a favor de C ou de D e pensa de outra forma ideológica, é contra. E aí você começa a ter um debate a favor e contra, e a maioria das pessoas não sabe nem do que está tratando. Pois sobre o que não é o projeto. A ideia é você fazer um plano, um planejamento. Quer dizer, alguém tem que fazer um planejamento. Tudo bem, as áreas são da Marinha. Ótimo. De Marinha, área de Marinha, que é da União. Isso, da União. Então, o que é fazer isso? O que fazer Com com isso? É isso que está se discutindo. Exatamente. O que fazer com isso? Tá? Tudo bem, é de Marinha. E o que fazer com isso? Quem Faz a legisla, melhor sobre essa área que está aqui em Salvador ou que está ali em Recife? É quem está em Recife ou quem está em Brasília? Pois é. Né? Pois é. Então, Mas assim, é isso. A discussão não é ideológica, vai ocupar a praia, vai privatizar a praia, a discussão não é essa. E aí você começa a ver... Depois vai ter essa discussão. Não é agora. Deixa eu ter essa E é um discussão. dos motivos que a gente está sem Não vai pra infraestrutura lugar nas nenhum. praias também, Não vai né? pra lugar nenhum. Porque há de se convide que as praias de Salvador disseram que, no meio do processo, disseram que não poderiam, as barracas não poderiam ficar na areia. Como assim? Eu tirei foto lá de cima de Copacabana, e as praias, as barracas, apesar de elas terem, estar no mesmo piso do calçadão, elas são na areia da praia. Você tira lá de cima, o calçadão está aqui, ela parte daqui. Todas de Copacabana. E todas de Fortaleza. E todas de Sergipe. E todas de Aracaju. Eu não conheço a todas discussão porque eu não sou do ramo, mas, por exemplo, Porto Seguro manteve. Porque teve uma Pois é. confusão lá, derruba, não. E você tem lá na lá. Porque ainda com Você todas ainda tem as dificuldades. algumas Você em ainda vilas, tem. em Pitanga, Praia do Flamengo. Mas como é que foi Mas isso, né? Aí já fica mais difícil, porque você não pode profissionalizar, você não pode ampliar, você não pode melhorar a sua cozinha. Pois é. Aí você começa a desqualificar. O pouco que tem, você não qualifica. O cara bota um guarda-sol lá, bota um balcãozinho, e ali é feito de tudo para servir. Não, e aí vem aquela acusação. Não, vai favelizar. O cara vai morar lá dentro. Favelizado já está. Não deixe, né? Onde é que tá a fiscalização pública? Né? Não é para isso, o objetivo não é esse. Né? Exatamente. Então tem que haver um poder de polícia Você no sentido continua de... atuando nessa área do turismo? Não, o turismo é minha cachaça, assim, no sentido de enxergar uma tendência, ou uma tendência não, enxergar um mercado muito maior e a gente ser tão primitivo. Uma oportunidade para o Brasil. Uma oportunidade para o Brasil e para a Bahia e para Salvador também, muito mais. Né? Salvador é uma das cidades mais lindas do mundo, não tenho medo de dizer isso. Não tenho medo de dizer isso. É uma das cidades mais lindas do mundo. Infelizmente, nós não temos, como eu falei, a quantidade de turistas que a gente merece. Eu tenho um artigo de acho que 10 anos, eu vou procurar aí e eu vou achar. Perder um tempo nisso, porque eu digo assim, a Bahia Todos os Santos, um tesouro a ser descoberto. Pois é. Pois é. É verdade. Pois é. Aí veio um investidor e fez lá uma infraestrutura, começou a fazer para dizer assim, acordem. Aí né? todo mundo vai de encontro e sim, se não se faz. Aí vai contestar quem está fazendo, né? Então eu acho isso assim, regulamenta, né? Como eu falei, egoísmo, miopia, né? Eu acho que os governos precisam começar a ampliar o leque e sair dessa questão somente de educação, saúde, segurança. A gente tem que abrir o leque para outros setores que vão, com certeza, gerar mais riquezas para todos, a nível de Brasil, para as capitais e para os estados como um todo. E para além do turismo, quais foram as campanhas que você gostou de participar aí na publicidade, na propaganda? Eu vou falar de uma campanha política que foi muito interessante, né? A gente participou. Eu atendi o Ministério do Turismo, né? E o ministro Carlos Melles, na época, ele tinha uma coligação na cidade dele e ele preferiu, a coligação começou a se partir
E ele só tinha uma forma de a coligação continuar, era colocar a esposa dele como prefeita. E foi uma campanha muito emocionante, porque a gente criou uma campanha que era Marilda para ganhar e Mélis para vencer. E essa campanha tomou muito sentido, porque a gente colocava a candidata, que era muito simpática, por dizer, bonita também, uma pessoa do bem, a gente saía com ela e era assim, Marilda para ganhar, Mélis para vencer. Quando a gente chegava nos lugares que ela entrava para pedir volta, a gente colocava, essa farmácia volta para ganhar, adesivo, esse restaurante volta para ganhar, e assim nós fomos adesivando a cidade inteira. Teve um momento que a gente descobriu que os estudantes de 16 anos iam começar a votar. Nós fomos para as universidades. Meu primeiro voto é para ganhar. E nós fomos crescendo. Usando também a ideia do voto útil, né? Porque o voto útil. Eu votava pra ganhar. E ela votar tinha, pra ganhar, né? e ela, quando a gente começou com 3,8 e o cara tinha 36 pontos. E a gente tinha 3,8. Então nós fomos adesivando na cidade. E a campanha crescendo. E aí, objetivando, porque você falar de campanha é uma cachaça, chegou um momento que faltavam 15 dias, eu vim para Salvador para passar o final de semana, e aí Carlos Melo ligou e disse assim, eu tinha algum tempo que não falava com ele, que o tratamento era com a esposa dele lá, aí ele chegou e disse, eu preciso ir aí conversar com você, e veio. Ele fez, o que é que a gente precisa para vencer as eleições? Faltavam, sei lá, 8 pontos para a gente encostar. Aí eu disse, vamos fazer um show. E aí fizemos um show. Pesquisamos lá, diga quem era, Netinho. E aí nós fizemos um show, meu primeiro voto é para ganhar. Ou não, era, eu canto para ganhar. Eu canto para ganhar. Eu canto para ganhar. Tudo para ganhar, só no voto útil. 30 mil pessoas. Eu canto para ganhar. A cidade tinha 110 e ganhamos as eleições. Dessa forma. Então, para mim, foi uma das maiores emoções que eu tive, porque foi um processo sair lá de gradativo baixo, né? Fazer. e um processo de Conscientizar, crescimento em função do trabalho que estava sendo feito mesmo. E, assim, de estar emocionando as pessoas no caminho para fazer com que ela... Essa da política e da área comercial, de produtos, empresa, marca. Bom, a Delfim sempre foi um cliente muito inteirado e ele acreditava piamente no marketing para desenvolvimento da marca dele. Ele foi um empresário arrojado. À frente, Muito arrojado. Muito arrojado. Ele é um futurista, ele tinha uma visão de futuro fantástica. Trazer Delfim para fazer uma entrevista aqui. Faça, que eu acho que você vai... Fazer uma homenagem a ele. Ele tem muita história para contar. Ligue para ele, porque ele tem muita história para contar. E Delfim sempre foi muito... acreditava muito na propaganda diferenciada que a gente fazia. Sempre tinha alguma coisa interessante. Então teve uma época que a gente colocou um outdoor totalmente transparente, e para lançar o slogan dele, que é Aqui a Vida é Transparente. Totalmente transparente. Nós só colocamos também um outdoor onde você interagia com o outdoor pelo celular. Nós colocamos um que era um corpo humano sendo, assim, com todas as iluminações, como se fosse um LED. Você mostrava toda a parte, ia mostrando cada parte do corpo. E a gente foi construindo a marca dele. A gente nunca falou em equipamentos. Porque você vai falar de diagnóstico por imagem, você vai dizer, eu tenho isso, tenho aquilo. Nós Ele foi nunca pioneiro aqui. fizemos nada nesse sentido. Para dizer assim, ele comprou uma máquina assim, comprou uma máquina assim. Toda a construção de marca foi em cima de coisas diferenciadas nesse sentido que eu estou falando. Toda. E a gente foi. Teve uma época interessante, teve um momento interessante que era Clínica Delfim. E aí eu acordei de manhã e disse, rapaz, isso não é... Delfim não é mais uma clínica. Ele já tem 9 empresas. Como é que pode ser uma clínica? Clínica, quando você vai vender uma empresa, você fala em clínica, você está falando de um único estabelecimento, uma clínica ali, né? Aí eu cheguei lá e disse assim, levei, a gente foi na criação, troquei uma ideia com o Dude, que era meu sócio de criação, e aí Dude montou a marca, e aí aí eu fui apresentar. Eu disse, Delfim, hoje você vai trocar a marca. Aí ele disse,
trocar minha marca. Aí ele ficou parado assim, me olhando um bocado de tempo, porque de porra, aí você foi longe, né? Aí eu disse, você vai trocar a marca, porque você não é mais uma clínica. Você é uma empresa hoje, que no dia que você for negociar, não pode ser mais uma clínica. Porque se você mantiver esse nome de clínica, ela vai ficar pequena pro tamanho que ela é hoje. E colocamos Delfim Imagem. E isso foi. Aí ele disse assim, aí eu morri de rir, porque ele disse assim, porra. Aí eu comecei a defender a marca. Aí ele disse assim, agora você vai convencer a que manda lá embaixo, que era a doutora Olivia, que era a esposa dele, que cuidava de toda a operação. Aí eu fui para a doutora Olivia e aí fechamos a marca da Delfim Imagem. Então, assim, foi um dos trabalhos interessantes que a gente fez para a Delfim, dessa criação de marca, que no final acabou sendo vendida por um preço bacana. E desde que ele tinha consultório, a gente veio fazendo a marca dele. Né? Bacana. Então foi um dos... Ele é uma história bonita. Muito bonita. E essa associação desse crescimento com esse marketing, né? Isso que você falou da eleição e tal, é você ver o resultado, né? É você entregar à população, entregar à clientela um produto envelopado de uma forma que ele efetivamente é e que você exatamente. precisa enxergar como ele é. Você é quem vai fazer o cliente ou o cidadão enxergar aquilo da forma que... Esse é um poder do marketing fantástico. Só uma coisa, se você olhar pela lente de hoje, isso ainda é novo, né? Quer dizer, é permanentemente novo, né? Falar sobre publicidade, marketing, marca, certo? Mas quando você fala de 30, 40 anos atrás... É revolucionário, né? Era uma coisa assim que as pessoas não se davam conta do valor, né, da marca. Não era ainda no Brasil, 40 anos, 50 anos atrás, não tinha esse sentimento. Você tinha o sentimento do dono, né? O dono gostava daquilo ali, mas não como um patrimônio, né? O goodwill não era o valor da marca não era valorizado, não era monetarizado. Né? Então, eu acho que nesse momento que você começa a construir lá atrás a marca de uma instituição como a Delfim, que está aí hoje nas ruas da Bahia, né, toda a Bahia, você percebe a importância dessa visão de futuro. Exatamente. Uma das coisas em relação, voltando à questão da campanha, não posso deixar de citar o nome de Paulo Viana e Fred Maron. Fred Maron estava com a gente, era o, vamos dizer assim, o coordenador da campanha lá no município que a gente fez. E ele foi Fred é um talento enorme. Fred é fantástico. Fantástico. Paulo então, também. Paulo também. Então não poderia deixar de citar que Fred foi um dos grandes baluartes aí dessa campanha que eu citei aqui, que era importante a gente citar esses nomes. Mas a gente teve assim, eu tive, graças a Deus, e talvez meu relacionamento seja também por isso, a gente teve quase todas as contas dos grandes empresariais da Bahia, das grandes corporações. Você foi presidente da ABAP, né? E aí você tinha também... Eu fui presidente da ABAP, fui o primeiro presidente a ter 3 mandatos na Bahia. Né? Depois, teve um passo interessante como presidente da ABAP, que eu não sei se você participou, Marcelo, Nordeste a Bola da Vez, o evento que a gente fez em 2011. Foi o maior evento de publicidade do Brasil. Eu sempre fui muito assim, ousado, no sentido de, pelo menos a ideia eu apresento. Se vai rolar, é outra história, eu vou correr atrás. E nós fizemos eu fiz uma proposta à BAP Nacional, que na época era Luiz Lara, que a gente fazia um evento na Bahia, e foi todo coordenado pela agência da Bahia, pela ABAP Bahia, se chamava Nordeste a Bola da Vez. Era quando o Nordeste realmente estava despontando como uma grande potência. E aí, nós chamamos os 80 maiores anunciantes do mercado nacional para mostrar o Nordeste. E quem foram os palestrantes? Presidente da Danone, presidente da Fiat, vice-presidente da Fiat, vice-presidente da Nestlé, Maílson da Nóbrega, o presidente da Nielsen, que eu esqueci o nome, enfim. Foram 9 palestrantes desse nível.
9, que eles vieram mostrar nesse evento todos os produtos que eles lançaram para o Nordeste, exclusivamente. Né? E os 80 maiores anunciantes foram 540 pessoas no Gran Paládio. E a abertura com o Jacques Wagner, o governador, etc. Foi o maior evento de publicidade do ano de 2011. Todo coordenado por nós aqui da Bahia. E nunca teve um evento com a participação de tão grandes empresários e presidentes e CEOs de entidades. E nesse momento, porque eu cheguei à conclusão de que você ser presidente de uma entidade, você precisa tratar como se fosse uma empresa. Eu não podia só ter uma receita das agências de publicidade. Eu não ia para canto nenhum. Né? Eu fui buscar fazer eventos para captar dinheiro para a entidade. Daí sim, começar a fazer as coisas que a gente precisava. A gente renovou a sede, etc. Mas esse evento em si foi assim um grande marco, porque vieram os grandes publicitários do Brasil. Um alavancador, né? Mesmo. Alavancador da ABAP Bahia. A ABAP Bahia sempre foi uma das melhores ABAP do Brasil. Sempre foi, dentro do contexto ABAP. Ela sempre foi muito respeitada. Você teve presidente... Com todo respeito ao resto do Brasil. Com todo respeito ao resto do Brasil. Os publicitários baianos e os gênios aqui da Bahia sempre foram. Então, assim, foi um evento que foi um marco da publicidade na Bahia. E isso, quando eu apresentei a primeira vez, teve gente que disse, rapaz, isso aí não vai dar certo, não sei o quê, PBT. E deu muito. E na época nós tivemos um recall, até a nível de investimentos publicitários dessas 80 marcas que vieram. Inclusive elas vieram com tudo pago. Eu me lembro que eu fui na Globo e a Globo, na mesma hora, comprou 4 cotas, a Central de Outdoor, a TV Aratu, enfim, todo mundo, todos os players de mercado dentro no contexto nosso compareceram e a gente fez um evento maravilhoso. Esse para mim foi a grande sacada assim da minha gestão da ABAP Bahia. E depois fui vice-presidente nacional, né, que foi o primeiro vice-presidente nacional do Nordeste. Foi. E aí a gente... Mas eu queria falar também um pouquinho da sua experiência no CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Publicidade, que eu reputo ser assim uma instituição das mais à frente do tempo, né? Porque você pensar em autorregulamentação e as empresas se entenderem autorregulamentadas, se você não precisar do Estado. Exatamente. Eu acho isso uma perfeição. Como é que foi a sua experiência por lá? Eu fui indicado pela ABAP Nacional para ser representante dentro do CONAR. O CONAR ele tem várias representações dentro do Conselho. Né? Então, você tem publicitários, você tem a área de produção, vamos dizer assim, a área de produção de filmes, né? Você tem a área de fornecedores, né? Produção de filmes, toda a cadeia produtiva está dentro do CONAR. E é como se fosse um julgamento, mas um julgamento muito planejado. Técnico, né? Técnico, muito técnico. Quando você acaba a apresentação, que o advogado da empresa defende e o outro advogado acusa, vamos falar assim, ou outro advogado faz as ponderações em relação ao, vamos dizer, a um filme que esteja sendo julgado, a plateia, que somos nós, conselheiros, tem toda a fala aberta para fazer o julgamento. Depois é votado o julgamento, as propostas. Você participou de algum que foi polêmico? Deixa eu lembrar. Eu me lembro que teve, não sei se foi da sua época, mas me lembro que teve uma polêmica forte. Uma música que Jesus fez do Zeca Pagodinho. Ele tinha feito uma propaganda para uma determinada cervejaria. E aí depois veio uma propaganda onde ele se arrepende. Na propaganda, eu me arrependi. Quem nunca teve uma paixão de verão e tal. E aí ele volta, vai. Rapaz, foi uma confusão. Dessa daí eu não participei, não. Porque você tinha, como é que se diz? Era uma pauta, né, que os conselheiros, cada conselheiro teria, vamos dizer assim,
cada grupo de conselheiros faz o julgamento de um determinado número de filmes ou de apresentações. Rapaz, para ser sincero, eu não me lembro assim alguma que diz assim, porra, essa marcou. Porque foram muitas. Assim, eu me lembro que teve uma época que teve uma de Gisele Bündchen, mas eu não me lembro exatamente agora. Eu tentei, que você falou, vou tentar me lembrar que essa foi bem polêmica, mas eu não me lembro, eu não sei se teve uma que foi colocada, que a pessoa estava com, que a mulher, não foi essa, mas que a mulher estava com biquíni, alguma coisa, e disse que era um atentado, alguma coisa desse tipo. Foi uma polêmica enorme, né, porque a grande maioria dizia que aquilo era uma coisa normal, era já me lembrei, uma marca de sutiã, não vou falar o nome aqui, de sutiã e de underwear, né? E alguns ficavam defendendo a tese de que era uma afronta e outros defendendo a tese de que aquilo era uma coisa muito normal e não estava assediando porque a coisa estava muito bem vestida, etc. E foi assim, teve 3 debates sobre isso, né? E no final a gente conseguiu manter o filme no ar. Então, assim, foi inclusive uma defesa que eu fiz muito veemente, porque se a gente começa a podar a criatividade, e ali não é um instituto para você podar, pelo contrário, né? Ali é para você incentivar as boas criações. Então, ali naquele momento eu disse, porra, se a gente aprovar isso, nós vamos ter problema mais na frente da criatividade começar a ser... Bom, é uma boa pergunta. Se discute, o humor tem limite, agora eu vou fazer a pergunta. Criatividade tem limite? Não, não pode ter. O limite é dado, vamos dizer assim, pelo próprio criador. Tá? Logicamente que as agências de propaganda, de uma maneira geral, antes de botar qualquer filme no ar, elas fazem um teste. Muitas vezes é um teste do próprio cenário da agência, e outras vezes é um teste que você chama pessoas para dentro da agência e as pessoas vão fazer as suas críticas e nós vamos avaliar ali e para depois o filme ir para o ar. Então, normalmente é feito isso, seja com qualquer filme, porque a avaliação tem que ser imediata. Você não pode simplesmente fazer um filme, o cliente gostei e a gente jogar. Tem que ter uma base de informação do que é que o público vai perceber. Por isso a gente bota de cada, vamos dizer assim, poder aquisitivo de todos para saber onde é que, vamos dizer assim, para a gente entender como criador a reação. Publicidade é planejamento ou criatividade? Os dois. Quanto por cento para cada um? Caramba, o planejamento eu vou explicar um pouquinho o que é planejamento, porque muitas pessoas têm dúvida do que é planejamento. Planejamento, quando você planeja uma publicidade, você vai o planejador, ele vai pesquisar tudo sobre aquela marca, tudo sobre aquele produto, seja a concorrência, seja como é que ele vai ser vendido, vai no local de venda, vê se está adequado, tudo. E vai para a criação já com todas essas informações. Então, é muito importante para a criação receber um planejamento que seja com toda a base. É a mesma coisa do IA hoje. A gente está falando muito IA, que é inteligência artificial, mas se você não pesquisar antes para fazer a pergunta do IA, você vai receber do mesmo jeito que você perguntou. Então, hoje o mais difícil para você ter uma boa base da inteligência artificial, é igual a publicidade na criação. Se você tiver muita informação, ele vai lhe dar um negócio, não digo que perfeito, mas vai lhe dar uma boa base. Se você não der a ele as informações que ele precisa para tratar a coisa comum, você vai receber alguma coisa bem objetiva, sem nenhum tipo de contexto mais aprimorado e focado. Outro dia eu estava conversando com o Walter Longo, que é meu, trouxe ele algumas vezes para fazer, para mim é um dos papas da publicidade nacional, e ele está falando exatamente isso. Se você não souber perguntar, você não vai receber. Você tem que saber perguntar, você tem que pesquisar, e essa geração me preocupa, porque precisa ser, aí vai da nexialidade, né? Uhum. Aproveite já e fale um pouquinho da nexialidade. Eu fiz um texto muito preocupado com um pouco com o momento
Porque eu, na minha vida inteira, eu sempre fui muito futucador, eu sempre fui saber assim, por que eu ia fazer aquilo. Minha filha chegou para mim outro dia, meu pai, eu vou ter que dar uma palestra lá para... Minha filha, você se preparou? Se você se preparou, você sabe tudo, esqueça, você vai chegar lá e dar seu recado. E a mesma coisa, a geração precisa ir mais fundo nas pesquisas. E isso me preocupa, porque o mercado hoje ele está admitindo multifunções. É aquilo que eu falei da nexialidade. Né? As pessoas hoje que têm vários conhecimentos, e para ser CEO hoje, você precisa entender de tudo dentro da empresa. Logicamente que você tem um foco maior para determinada área, mas você precisa conhecer tudo. E é isso que o que o mercado está pesquisando. Só que a geração, ela está focando num único negócio. No negócio dela, e acabou o resto. Essa é uma preocupação que eu tenho para frente, por isso eu fiz aquele artigo do novo perfil do profissional, porque eu imagino que o mercado hoje, e eu tenho visto vários amigos, eu hoje passo 10 dias em São Paulo todo mês, por conta da Essência, e eu saio muito com os amigos lá, e eu tenho visto assim, as empresas que estão contratando, elas estão contratando multifunções. Não tem mais esse negócio, eu só faço isso, não faz. Na época da publicidade, vamos dizer, há 10 anos atrás, antes, um pouco, as pessoas, eu sou diretor de arte, não posso fazer isso não. Meu amigo, não pode revisar aí o redator, pedir ao redator para revisar? Não, mas eu só faço a redação. Revisor tem que ser contratado. Era assim. E hoje, se eu fosse montar uma agência, eu montava com 1/5 do que eu contratei. Por quê? Porque a gente tem hoje no mercado nessa área de publicidade, alguns que fazem multifunções. E nem é dizer assim, quem faz multifunções não faz bem feito. Acabou isso, gente. Nós estamos aqui com... Esse é o diferencial, é fazer multifunções bem feitas. Nós estamos com o celular na mão. Marcelo participa do grupo e eu queria lhe convidar para participar do Bom Negócio. Importante você falar sobre o Bom Negócio. O Bom Negócio, seria a primeira... Alban também participa do Bom Negócio. Como é que você é o nosso presidente lá do Bom Negócio? O Bom Negócio surgiu do seguinte, a BAP foi uma das fundadoras também do Fórum Empresarial da Bahia, né? E nós fomos da comissão de publicidade, fizemos até uma campanha, Salvador Viva Me Cuide, foi uma campanha muito interessante, que era para conscientizar as pessoas a tratarem o turista melhor, enfim. Além do Fórum Empresarial, a gente participou do Fórum Empresarial, eu participei como presidente da BAP durante, sei lá, uns 6 anos. E Vitor Ventinho, Castro, enfim. E quando eu saí do Fórum Empresarial, eu tive a sensação de que os empresários da Bahia não conversam. E outra coisa, os presidentes de entidades tomam decisões, muitas vezes, sem consultar a base. Não estou falando de um nem de outro, não. Estou falando que isso acontece muitas vezes. Algumas decisões que eram tomadas lá no fórum, eu vi assim, eram decisões assim, eu vou tomar essa decisão porque eu acho que a questão do eu acho. E aí eu senti que os empresários da Bahia não conversavam e não faziam network, não faziam negócio entre si, porque havia um hiato entre essas funções. Havia um hiato. As pessoas não se encontravam, não conversavam. Aí eu resolvi montar um grupo chamado Bons Negócios, que era um grupo para a gente fazer negócio entre si, network, e um grupo que tinha também como objetivo trazer conteúdo para o empresário. E eu considero ali que nós temos 271 jornalistas. Por quê? Porque todo mundo posta. Agora, dentro de regras que estão estabelecidas. E se não cumprir a regra, Marcelo sabe, sai fora ou eu apago automaticamente a matéria que foi publicada irregularmente. Então não pode política, política pode desde que seja de grande meio de comunicação. Então não pode futebol, não pode religião, não pode autoajuda, nada disso. Aprendeu no CONAR.
Autorregulamentação. Só que ele é regulamento. Ele é o regulamento. Ó, mas tem tem 8 dado anos. certo. Tem dado certo. Isso é autorregulamentação. Tem 8 anos, assim, nós fizemos muitos eventos, inclusive, na época, nós trouxemos Paulo Guedes, eu comecei a conversa com o Paulo Guedes, fui lá, conversei com o Alban também, Alban intermediou também o assunto, e nós fizemos aquele evento lá no Sematec, né? E na época foi um evento de quase 600 empresários. Então nós trouxemos também, ele foi governador de São Paulo, perdi aqui da calcinha. Depois você vai editar essa porra, né? Não tem edição, não? Tem edição. Dória. Trouxemos Dória, foram 540 aí no auditório Então trouxemos os candidatos a governador, prefeito, etc. A gente sempre faz um debate agora mesmo. Nós estamos começando a ensaiar isso. Né? Então, assim, é um grupo de empresários que a gente faz. Por exemplo, se você colocar lá, eu estou precisando falar com alguém em determinado lugar. Na mesma hora, o networking resolve. Entendeu? Então, esse é o grande... Mas acho para finalizar, antes da gente entrar no direto ao ponto... Já que você passeou por tantos setores, parece que a pandemia lhe deu um cheiro para novos negócios. É isso aí. Deu um cheiro de novos negócios. Minha esposa tem uma... Na ocasião tinha essa empresa, a Essence, com uma sócia de São Paulo. Por sinal, uma das grandes decoradoras da nossa terra. Projetos maravilhosos, né? Simone é uma pessoa, uma craque. Ela agora ganhou o prêmio, entre as melhores aí, enfim. E na ocasião da pandemia, que eu tinha acabado de vender a agência, né? Vendi a agência antes da pandemia, graças a Deus. Eu comecei a pensar algumas coisas para fazer, né? A cabeça foi porque a gente ficava em casa, podia sair, a cabeça foi... Parecia era uma ebulição de ideias de tudo. E eu vendo as duas, né, perdendo a mão porque não tinha um braço para tocar. E era só varejo. Só tinha os frascos de home spray, de flor e sabonete. De vareta, não tinha nada de máquina ainda. Bom, na ocasião eu comecei a pesquisar, entrei em contato com um amigo que mora na China e tal, e comecei a pesquisar para trazer a questão das máquinas de aromatização. Porque você aromatizar hoje só com spray, difusor, você vai ter que ter uma pessoa que toda hora vai ter que ficar colocando. E o mundo hoje está muito diferente disso. Então eu pesquisei e inicialmente nós fizemos uma parceria com a empresa de São Paulo e agora nós estamos começando a pensar em importar as nossas máquinas. Então são máquinas que você programa a hora que liga, a hora que desliga, o dia que liga, o dia que não liga e a quantidade de spray que vai. Tudo pelo celular. Então as grandes corporações hoje, aí eu falo, lojas de decoração, a maioria ali das Patórias a gente aromatizou. A gente tem clínicas, hospitais, São Paulo também, mesma coisa, até distribuidora de veículo, enfim. O Shopping Cidade Jardim está com as máquinas que a gente usa, então você vê que a gente está começando a conversar também com shoppings em Salvador. É um mercado ascendente e eu disse às duas sócias, eu só entraria se fosse na área corporativa, para que a gente tenha um negócio mais promissor. Porque o varejo de você vender é um negócio bacana. A gente tem uma qualidade enorme, que a nossa produção, a nossa importação é de lugares assim que poucos têm no Brasil. Então nós entramos numa faixa de consumidores de B e A, né? E nossas embalagens são muito diferenciadas. Então nessa área a gente está crescendo a todo momento. Graças a Deus é uma área, como eu falei, promissora, em crescimento no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, então, hoje a maioria das lojas
você entra em shopping são aromatizados. E aqui você Não, e tem. tem a loja que é conhecida pelo cheiro, né? É. A pessoa vai, eu vou lá na loja tal porque o cheirinho é Exatamente. É a identidade da marca. Abercrombie, John John, Abercrombie. Trousseau. Você tem uma infinidade de lojas hoje que... É importante para o pessoal saber, quer dizer, você que gosta de um perfume, né, que se identifica com perfume, você pode ter o aroma da sua empresa, procure Renato. Pode mesmo. Personalizado, a maioria das empresas que a gente fez aqui foram personalizadas. Então hoje você entra em algumas lojas na Espatória, você vai ver que o aroma é diferenciado e são assim. E a gente tem um estudo que você não pode pegar e comprar ali em algum lugar e colocar. Os aromas que tem que ser colocados em lojas, principalmente lojas, vamos dizer assim, de classe mais abastada, são aromas que tem que inicialmente ser perceptível, mas ele não tem que incomodar. Então, você tem você tem aqueles que são mais cítricos, que esses não podem ficar sendo evidenciados dentro dessas lojas. E você tem normalmente os amadeirados, são aqueles que realmente dentro de loja eles são mais acomodados. Mais tempo lá. Mais tempo, exatamente. Ele comprar muito. Quanto mais tempo. Ele tá feliz, aquele cheirinho maravilhoso. E o bem-estar que Claro, o olfato claro, proporciona, claro. né? Identidade. Você sempre tem a lembrança do primeiro namorada, do perfume que ela usava, ou do primeiro namorado, enfim. Todo mundo hoje lembra de alguma coisa em relação ao olfato. Rapaz, passou rápido, né? Aí já vai direto ao ponto. Renato, você foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, né? Essa fase agora a gente é pergunta e resposta, pergunta e resposta, é bate pronto. Tá bom. Né? Vou logo na primeira. Comece, Roberto, vai. Economia, publicidade ou comércio? Rapaz, publicidade. Um momento profissional que lhe marcou, aquele que mais marcou. Você já falou alguns aí, mas quer saber o que mais marcou? O que mais marcou foi o evento que a gente fez no Nordeste a Bola da Vez. Sua maior virtude? Me relacionar, saber me relacionar. E o pior defeito? Pessoas. Defeito? Sou virginiano e, assim, vou muito a fundo naquilo que quero, né? Então, é por aí. Eu acho que de vez em quando é um defeito. E a gente às vezes está insistindo em determinadas coisas que na cabeça tá bem, vamos dizer assim, balizada, mas no fundo a gente insiste demais. Praia ou campo? Muito mais praia. Uma conquista que lhe trouxe muito orgulho. Uma conquista, ser o publicitário latino-americano. Qual a maior característica de um líder? Diálogo. Um lugar especial para você. A Ilha Mar Grande. Uma inspiração? A elegância. Seu maior aprendizado. Meu maior aprendizado, a referência do meu pai. Qual a sua maior referência de pessoa no seu campo profissional? Luiz Lara. Luiz Lara foi presidente da ABAP, hoje ele é presidente do SEMP, que é o Conselho Executivo de Norma Padrão. Qual era a agência dele? TBWA. Esse aí. Esse cara é um craque mesmo, né? Craque. Luiz Lara é craque. Eu já ouvi falar muito. E pense num cara resolutivo, um cara de diálogo, um cara que, se você tiver uma boa ideia, ele marcha junto com você até o final. Então, assim, foi uma grande referência na publicidade e continua sendo, porque de vez em quando a gente se fala. Um esporte para chamar de seu. Eu já joguei bola, mas hoje é beach tênis. Bahia ou Vitória? Vitória. Eu não estava no roteiro, mas eu sabia que ele... Se eu soubesse, você não ia arriscar.
minha família quase toda é Vitória. Viu? O Roberto tem aí uma lembrança nossa para quando você tiver nos seus momentos lá na Gamboa. Pô, coisa boa. Você lembrar da gente. Você Pô, não que esquecer. coisa boa. Posso tomar aí um chá, Pô, um café? rapaz, coisa boa. Muito obrigado, meu irmão. Personalizado. Como uma coisa nominal, direta, é importante para a gente, né? Eu digo a todos os meus clientes nessa área de varejo que assim, quando você trata pelo nome, você tem 2 pontos a mais. E eu vou nos supermercados até hoje, que não são os mais baratos, nem os que tem mais produtos, mas porque me tratam pelo nome. E eu digo, sempre disse a meus clientes, é importante o interface pelo nome. Traz a pessoa para dentro de você. Tá vendo? Então, muito obrigado. Bons alunos. Renato, assim, nessa vitória, essa trajetória sensacional, vitoriosa, né? Você ainda tem muito para contribuir e para deixar para a gente. Mas hoje, se você pudesse deixar uma mensagem, deixar um legado para essa juventude que está aí, né? Da sua experiência de vida, de tudo que você construiu, né? Qual seria a mensagem que você deixaria para as futuras gerações? É que o tempo não é infinito, mas as ideias são. Você não pode parar de criar. No dia que você para de criar, você para de oxigenar a sua mente, o seu físico. Então, o tempo inteiro, a sua cabeça tem que parar, ou tem que fazer aquilo que a gente imagina todos os dias. Criar, criar e criar. Coisas novas, diferentes. Se você vai na mesma marcha sempre, você vai estagnar. Então é isso que eu deixo.